Olá, já estamos de volta com a nossa segunda edição do dia aqui no Mundial Telenotícias, um programa que você já sabe muito bem, é só de análises dos principais fatos do dia. E hoje a gente começa com temas que escancaram o quanto o Brasil vive sob pressão por dentro e por fora. De um lado, o julgamento de um ex-assessor ligado ao governo anterior traz à tona o controle absoluto da narrativa. A Justiça proibiu sua livre circulação em Brasília e até registros audiovisuais do julgamento, num movimento que levanta sérias dúvidas sobre transparência e proporcionalidade num processo cada vez mais político. Do outro lado, no plano internacional, o país reforça a fronteira com 8 mil militares diante da ameaça maluca de invasão ao território guiano por parte do vizinho ditador, Nicolás Maduro. A movimentação acendeu o alerta no Planalto, não só pelo risco de conflito, mas também porque qualquer passo em falso pode colocar o país no meio de uma guerra e o presidente sob risco de impeachment. Vamos analisar tudo isso com o professor Alfredo Bessoff, mas é daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Se liga aí, até já. Eu estava sofrendo muito, com dores no ombro. Tudo leva a crer que seja bursite, a ponto de eu só levantar o braço direito com a ajuda do esquerdo. E estava sofrendo muito. Foi quando eu ouvi na rádio um anúncio deste produto articular, dos benefícios que este remédio fazia. Então eu me interessei logo por esse produto e liguei, fui muito bem recebido, muito bem atendido, fiz a compra e comecei a tomar um tratamento de 6 meses e graças a Deus já estou do meio por fim já desse tratamento e hoje eu posso dizer que de 100% eu já estou 70% melhor. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a esse produto Articular. Olá, meu querido Paulo, mais uma vez aqui, uma alegria, né, estar juntos para falarmos desse produto maravilhoso que é o Articular, que eu quero destacar aqui mais um depoimento, né, mais um testemunho que a gente acabou de ouvir de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor, né, eu tenho certeza que você vai ser o próximo, vai ser a próxima a também deixar esse sofrimento. Gente, ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Se você levar o Articular para o seu médico, o seu ortopedista, o seu clínico, ele vai olhar para a fórmula e ele vai falar assim, pronto, tem tudo o que você precisa dentro desse produto. Tem alta concentração de condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Então você não vai ter a necessidade, por exemplo, de fazer aquelas infiltrações, aquelas aplicações que são caríssimas e também são muito dolorosas. É difícil. Só quem já aplicou sabe o preço que paga e também a dor que é, porque é um líquido viscoso, é um líquido grosso e requer até anestesia para aplicação. Então você tomando o Articular, que você estará ingerindo o ácido hialurônico via oral e vai diretamente para aquela região do desgaste. Ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar aonde é a inflamação, aonde é o desgaste e carregar o ácido hialurônico para essa região. Então você vai ter um tratamento direto no foco da dor. Então você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, você que tem artrose, você que tem a fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, inflamação crônica, saiba que o ácido hialurônico hoje é o que tem de melhor na ortopedia. Então, gente, você que está sofrendo com muita dor e está cansado de gastar o seu dinheiro com medicação de farmácia, com tratamento paliativo, aproveita hoje a promoção, porque hoje eu preparei algo especial. Somente para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje eu vou dar um desconto especial. Se você for aposentado ou pensionista, tem um desconto difereenciado para você. É só você ligar nesse telefone aqui para receber o melhor produto ortopédico do Brasil. Articular, que telefone no ar 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é 100% gratuita. O telefone também tem um WhatsApp. Para você que não puder ligar, pode chamar a gente no WhatsApp que a gente vai te atender. O atendimento é um atendimento humano, não é inteligência artificial
robô, é um atendimento humano porque nós vamos acompanhar o seu tratamento. Então você vai receber ligações, a gente vai te avisar, vai te acompanhar para ver o seu resultado direitinho e o melhor, nós vamos colocar também o seu resultado aqui no ar. Então o próximo depoimento eu tenho certeza que é o seu. Tudo começa com a sua atitude. Para a gente querer resultados melhores, tem que tomar atitudes maiores. Então, ligue agora e peça o seu Articular. Aqui, telefone 0800 591 4391. E atenção, para quem ligar agora, olha que maravilha que eu preparei para você hoje. Para quem ligar agora, eu vou mandar de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna. Vou mandar também um aparelho de massagem profissional. E atenção, você ligando hoje, pedindo o seu Articular, que você ganha uma Alexia. Olha que maravilha, a Alexia é o que mais tem de tecnológico, né? Que você pode poder controlar a sua casa, pode pedir delivery, pode fazer compras, pode escutar, né, as suas músicas preferidas, tudo através da Alexia. Então você, ligando agora, ganha de presente uma Alexia também. 0800 591 4391. 0800 591 4391. A entrega é super rápida e o pagamento só pro final do mês de maio. Então, gente, você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391, Paulo. Legal, e agora vamos falar de um absurdo que se aproxima da interpretação da psicopatia obsessiva. O julgamento da ação que envolve o ex-assessor da presidência Felipe Martins já começou em Brasília, mas em decisão recente, o judiciário manteve uma postura flexível ao negar o pedido de livre circulação do ex-assessor especial durante os dias em que o julgamento estiver rolando em Brasília. A solicitação para circular pela capital federal foi barrada, com a justificativa de que a autorização concedida é limitada ao essencial: deslocamento entre aeroporto, hotel e o prédio da corte. Martins, que é investigado por envolvimento em suposta tentativa de ruptura institucional, terá sua liberdade de movimentação controlada com rigor, um reflexo direto do clima de alta tensão e vigilância em torno dos desdobramentos judiciais que envolvem figuras ligadas ao governo anterior. A negativa veio às vésperas do julgamento da primeira turma do Tribunal Superior, que, entre esta terça e quarta-feiras, analisará se aceita ou não a denúncia da Procuradoria contra Martins e outros 5 investigados, apontados como parte de um grupo de articulação política classificado como Núcleo 2 da investigação. A nomenclatura, inclusive, evidencia a tentativa de estruturar juridicamente uma narrativa de organização paralela à institucionalidade vigente. Na decisão, o magistrado responsável reforçou que a liberação para a viagem não deve ser confundida com autorização para engajamento político ou exposição pública, uma advertência que revela a preocupação com a repercussão externa do processo e o risco de instrumentalização midiática ou simbólica do julgamento. A defesa do ex-assessor alegou que as restrições impostas em Brasília contrastam com a relativa liberdade de que ele dispõe em sua cidade de origem, onde cumpre medidas cautelares como uso de tornozeleira e recolhimento noturno. Mas ainda assim o pedido foi rejeitado, reforçando o clima de absoluto controle sobre cada etapa do processo. Além disso, a decisão também proíbe qualquer forma de registro audiovisual durante os deslocamentos ou mesmo no julgamento, mesmo que feitos por terceiros, esses registros. Ou seja, se ele estiver passando e alguém filmar e colocar em algum lugar, ele está lascado. E a justificativa oficial é a seguinte: evitar exploração política e preservar a integridade do processo. Mas a medida levanta questionamentos sobre o grau de transparência e a abertura de um julgamento de evidente interesse político. Martins foi figura de destaque na articulação internacional durante a última gestão federal
e aparece entre os investigados em uma ampla apuração conduzida em conjunto por órgãos de persecução penal e o Tribunal Superior. A expectativa em torno do julgamento aumentou após o ex-chefe do Executivo ser incluído formalmente no mesmo inquérito, o que reforça a leitura de que os desdobramentos jurídicos da eleição de 2022 ainda estão longe de se encerrar. Caso a denúncia contra Martins seja aceita, ele passará imediatamente à condição de réu, ao lado de outros acusados de atuar para contestar a legitimidade do processo eleitoral e impedir a transição institucional. Para muitos observadores, esse julgamento vai muito além de um caso isolado. Ele é, na prática, mais um capítulo da disputa entre narrativa, poder e justificativa e justiça no país, ou seja, as restrições impostas ao investigado, especialmente no que diz respeito à sua circulação e à proibição de registros audiovisuais, levantam sérias dúvidas quanto à proporcionalidade e ao equilíbrio no uso do poder por parte das instituições. A decisão de limitar os seus movimentos apenas ao deslocamento entre pontos pré-determinados, enquanto ele goza de liberdade diurna em sua cidade de origem, revela um tratamento excepcional e desequilibrado que parece mais preocupado em manter o controle total sobre a exposição pública do caso do que em garantir a equidade do processo. A vedação absoluta de imagens, mesmo feitas por terceiros, é ainda mais simbólica. É uma tentativa clara de blindar a narrativa oficial, impedindo que qualquer versão alternativa circule fora dos canais institucionalizados. Isso fere diretamente a ideia de um processo público e transparente, pilares básicos de qualquer democracia madura. A justiça deve se sustentar pela força dos argumentos, das provas e da legalidade, não pela imposição do silêncio ou pelo confinamento da informação. Esse tipo de conduta, quando se torna padrão, abre caminho para o uso estratégico do sistema de justiça como um instrumento de contenção simbólica. E mais grave, sugere que o risco maior não está no que o acusado fez ou faz, mas sim no que ele pode representar politicamente, mesmo sem qualquer cargo ou voz oficial. Trata-se de um receio de discurso, não de ação, o que deveria preocupar qualquer defensor das liberdades civis. O processo jurídico, por mais complexo que seja, não pode servir de palco para ensaios de autoridade moral unilateral. Medidas preventivas precisam ter base objetiva e clara, não apenas parecerem adequadas por conveniência política ou por antecipação de possíveis manifestações públicas. A tentativa de eliminar qualquer visibilidade, inclusive não controlada, enfraquece a legitimidade do próprio julgamento e, no fundo, reforça a suspeita de que o processo já está decidido nos bastidores, uma sensação perigosa demais para um país que ainda busca reconstruir a confiança nas instituições. Enquanto isso, o presidente do Executivo, que já brigou pela anistia de políticos na década de 80, se movimenta como pode no Congresso Nacional para tentar barrar o perdão que já recebeu um dia. A forma como o governo federal e setores do Legislativo têm lidado com a proposta de anistia aos envolvidos nos eventos de janeiro de 2023 escancara não apenas uma fragilidade institucional, mas também uma falta de compromisso político com a transparência e a coerência democrática. Em vez de assumir uma postura pública firme contra a proposta, a estratégia adotada tem sido a de contornar o debate, atuando nos bastidores secretamente para travar o andamento do projeto. O chefe do Planalto tem encontro marcado, esta semana ainda com Hugo Mota, para traçar propostas que ajudem a convencer parlamentares
a não levar este assunto adiante. Essa escolha revela um receio de encarar o tema de forma direta, optando por atalhos políticos e por uma dependência de acordos de conveniência, o que enfraquece a autoridade moral do governo e o afasta de setores que esperavam uma defesa mais clara da responsabilização. No Congresso Nacional, a presidência da Câmara dos Deputados tem agido como um filtro silencioso, acumulando pedidos de urgência e decidindo de forma pouco transparente ou nenhuma transparência o que entra ou não na pauta. Esse uso estratégico da agenda legislativa não só compromete a dinâmica democrática, como também evidencia um uso político da estrutura da casa, mais voltado para barganhas e acomodações do que para a discussão do mérito das propostas. Adicionalmente, a dependência do Executivo em figuras do Senado, cuja atuação é frequentemente condicionada a trocas políticas, mostra a fragilidade da base aliada e a dificuldade do governo em exercer liderança real sobre o processo legislativo. Em vez de articulação com princípios, há um cenário dominado por negociações de bastidor, concessões e promessas de cargos adoidado, esvaziando o sentido republicano do diálogo entre os poderes. A tentativa de empurrar a resolução do tema para o judiciário, evitando uma posição política direta, também reforça a impressão de que o governo brasileiro prefere se omitir do debate central para não se desgastar com sua própria base. Essa estratégia, embora confortável demais do ponto de vista tático, compromete seriamente a credibilidade institucional e transmite à sociedade brasileira uma mensagem de fraqueza e falta de rumo. No fim das contas, o que se vê é uma condução política pautada mais pelo medo de perder apoio do que por um compromisso real com a justiça, com a responsabilidade e com os valores democráticos. É um jogo de silêncio, omissão e acordos velados, exatamente o que a população esperava ver superado, ou melhor ainda, que não esperava mais ver em momento algum. Hoje conosco o professor Alfredo Bessoff. Alfredo, que situação complicada é essa, hein? O que será que o governo vai usar para convencer o presidente da Câmara a não pautar o projeto da anistia? Porque emendas já não tem mais. Seriam cargos na administração federal? Porque isso seduz ainda. Isso é uma vergonha, não é? Seja bem-vindo, Alfredo. Muito boa tarde aos nossos netespectadores, e é sempre um prazer, e a gente precisa ressaltar, né, Paulo, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, então sempre um abraço para as pessoas. Paulo, o que nós estamos observando é uma exposição pública de pessoas que perderam totalmente qualquer referencial ou compromisso ético. Eu acredito que, nesse momento, o Mota está sendo trabalhado e condicionado por duas vertentes, e eu tenho conversado sobre isso com o pessoal em Brasília. A primeira questão é que o Mota deseja o aumento no número de deputados federais por estado. Preste bem atenção, e essa é uma situação. Enquanto em todo o mundo os parlamentos diminuem, o Mota quer aumentar o número de parlamentares, e isso implica uma necessária aquiescência do STF. Então, me parece que é o interesse político dele nesse momento que conta mais forte. Essa é uma questão. Segundo, é o projeto de poder pessoal dele. Ele trabalha abertamente com uma ideia de uma candidatura para o Senado em 2026, com apoio do PT, ou mesmo o governo lá da Paraíba. Então, nós temos que olhar, Paulo, que esses políticos velhos, não é na idade, é no modo de fazer política, eles estão um pouco se lixando para o povo, Paulo. Eles não têm nenhum compromisso com princípios, preceitos e referenciais éticos de normalidade e de moralidade. Eles não estão mais lutando por dinheiro,
Todos eles são arquimilionários. Eles lutam apenas, Paulo, pela manutenção do espaço do poder, porque eles sabem que haverá mudanças. Isso é uma questão do pêndulo da história. Eles serão ejetados, eles serão descartados na continuidade, mas eles se agarram ao poder. Observem que o caso do Mota é uma família que vem aí há décadas e décadas e décadas se perpetuando sempre no poder. O Brasil tem essas figuras nefastas, nefandas, e que verdadeiramente só existem também porque nós temos um eleitor que se acostumou, Paulo, ao longo do tempo, a trocar o seu voto, a trocar os seus interesses, os seus direitos, por favores pontuais. É um emprego, é um telhado, é areia, essas coisas aí. Então, observem que o Mota não tem nenhum compromisso com o Brasil. A classe política, infelizmente, ela reflete, no meu modo de ver, Paulo, muito desse oportunismo político também do eleitor. Então nós temos que ter uma atenção muito grande com isso. O Mota não tá pouco se lixando para o Brasil. Ele tem assuntos, prioridades e preocupações muito maiores. Lembremos-nos, quando estava começando a gestão, a Polícia Federal foi fazer uma visita de cortesia na prefeitura, onde o pai dele é prefeito. Claro que ele entende o recado, claro, mas o que eu quero que as pessoas entendam, que apesar disso tudo, Paulo, nós não podemos desistir ou baixar a guarda. Nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar deixando bem claro que é hora, sim, de continuar lutando para mudarmos o nosso país. Agora, um lembrete, uma visão que eu tenho. Não adianta o Lula entrar em campo. O Lula lutou pela anistia lá no começo dos anos 80, final dos anos 70, 80, ele esteve naquele processo. Depois ele lutou pela anistia dos sequestradores, de empresário. O Lula sempre teve um comportamento interesseiro e meramente pautado pela defesa de criminosos. Então, nós temos que ter hoje, Paulo, a compreensão clara de que nós não podemos abrir mão da luta. A anistia vai acontecer. A anistia não será refreada por esses acordos, por esses conchavos, por essas ameaças. Yeah. Esse episódio, desculpe, só para terminar, Paulo, esse episódio que você colocou do julgamento no STF é um caso. Eles querem esconder o quê? Eles precisam esconder o quê? Se está tudo posto, se está tudo do conhecimento, se você não pode averiguar, por que eles têm medo da claridade? Então, é uma situação. Eu não acredito que mesmo que o Lula chantageie, negocie, faça trocas com o Mota, eu não acredito que eles consigam barrar esse anseio popular, esse anseio, essa necessidade que nós temos. Porque a anistia, Paulo, é o único caminho que nós temos para a pacificação e, digamos, uma reinicialização na busca de um marco civilizatório em nosso país. Alfredo, ontem nós começamos aqui um programa com uma nova técnica aqui. Nós estamos evitando de falar nomes que o algoritmo da plataforma possa identificar e derrubar, o nosso programa. Mas o público já entendeu. Nós não mencionamos, e eu acho que eu quero só reforçar aqui, é um desafio, vamos tentar fazer hoje aqui uma análise sem mencionar os nomes específicos e as pessoas vão entender perfeitamente aonde nós queremos chegar. Você vê que até naquele tribunal onde está acontecendo o julgamento agora, a gente não está dizendo aquelas 3 letrinhas, porque é impressionante o Brasil vivendo uma espécie de censura, uma censura moderna. Ninguém pode fazer nada. Olha o caso desse julgamento nessa terça-feira, Alfredo. O ministro mandou recolher todos os celulares de todos os advogados de defesa, ou seja,
Ali naqueles celulares tem de tudo, estratégia de defesa e outros documentos bem sigilosos. Quer dizer, manda recolher os celulares porque está preocupado com a possibilidade de alguém fazer imagem daquele que está sendo julgado ali dentro. O nome dele a gente até pode falar, né? O Felipe Martins, que está sendo analisado ali. Ninguém pode filmar, ninguém pode mostrar. Veja que o cara não foi condenado, não tem absolutamente nada, é uma coisa completamente esquisita, fora da nossa realidade. A Constituição proíbe esse tipo de coisa, como proíbe também a plataforma de colocar um shadow ban em cima da distribuição de nossos conteúdos. Não pode. Isso vai de encontro à Constituição brasileira. E mesmo assim os caras estão fazendo. Mas não é a plataforma como um todo. É um pessoal que está no Brasil fazendo isso. Então, é realmente um negócio extremamente complicado. E o que você achou dessa iniciativa de recolher os telefones celulares? Isso também já é um absurdo, né? Por que eles não fazem isso nos presídios? Pois não é, rapaz. Por que não fazem isso nos presídios? Isso deveria ser a maior preocupação dessa gente. Pelo contrário, agora eles proibiram a revista feminina íntima. Você imagina o que vai entrar nos presídios, né? Eu estou muito preocupado, Paulo, e eu entendo a tua preocupação nessa postura de gestor de um canal fundamental para o processo. E eu, lá no canal de Brasília, eu também enfrento essa situação. E verdadeiramente a gente é banido. As pessoas chegam e dizem: Alfredo, eu não achei teu canal hoje, eu não acho as notificações. Eu estou recomendando já para as pessoas botarem no celular, ativarem. Vou fazer essa sugestão para você, nosso querido net espectador. Pegue o seu celular e coloque 17h45. Põe no despertador, põe Mundial Telenotícias. E você não vai mais perder. Porque realmente está acontecendo isso, Paulo, e nós temos essa realidade. E nós temos responsabilidade com essa situação. Nós queremos continuar informando. Nós temos o compromisso de levar informação. Mas eu fico preocupado, Paulo, porque essas pessoas têm tanto medo da pluralidade de informações. O que há que essas pessoas precisam esconder tanto, omitir tanto? O que elas temem? Essa é uma questão que eu queria colocar muito vivamente. Na verdade, me parece, Paulo, que elas temem aquilo que elas não conseguem ser, comprometidas com a defesa da liberdade, da democracia e dos valores cristãos. Me parece ser uma coisa, até certo ponto, bastante simples. E é muito triste tudo isso, porque a verdade não interessa, né? A verdade não interessa, apenas a conveniência. Veja você que nem a Receita, nem a Polícia Federal podem mais investigar nenhum integrante do tribunal. Está proibido. Isso é extremamente assustador, porque imagine se você recebe dinheiro de fora. E aí você coloca dentro de uma conta no Brasil. Como é que a polícia vai lidar com isso? Como é que a Receita não vai poder divulgar, porque aquele integrante da Receita que divulgar será preso. E se por acaso passarem informação para a imprensa, aquele que divulgou também será preso. Oxe, aí lascou, papai. É um novo governo. É um governo paralelo que se forma no Brasil. É diferente, né? Você tem o governo da Constituição, aquele bonitinho, que foi aprovado em 88, e agora começa a surgir um governo paralelo. É impressionante. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, Alfredo. Eu quero dar um recado aqui super rápido, que é desse produto aqui, ó. No momento aí onde as coisas não andam cheirando muito bem, é hora de você adquirir esse produto aqui. É o perfume Etché, Uma Noite em Sevilha. Se você já esteve na Espanha, beleza. Se ainda não esteve, vale a pena você adquirir esse perfume aqui e sentir aquele aroma, aquela fragrância
do Mediterrâneo. Você vai gostar. É um excelente presente, uma opção de presente. Se você está querendo presentear alguém e não sabe o que dá, vai acertar em cheio se adquirir esse produto aqui. Etê, Uma Noite em Sevilha. Ele é unissex, serve para tudo, serve para o seu filho, para sua filha, seu marido, esposa, namorado, namorada, e pode ser usado em qualquer ocasião. Quer fazer um teste? Experimente, adquira o seu e coloque. Aonde você chegar, você vai fazer um tremendo sucesso. As pessoas vão lhe perguntar, nossa, que cheiro gostoso, agradável, que perfume é esse que você está usando? Aí você diz, Etê, Uma Noite em Sevilha. Basta acessar o site que aparece aí na sua tela, etlojavirtual.com, e pedir o seu. Ok? Valeu! E agora, continuando, um ex-integrante da equipe responsável por monitorar conteúdos sensíveis na Justiça Eleitoral, o chamado Eduardo Talhaferro, aquele assessor, ele recorreu à mais alta corte do país para manter sob sigilo total a investigação da qual ele é alvo. Essa nova investigação, depois do vazamento de alguns áudios. A solicitação veio à tona após esses vazamentos que expuseram conversas privadas, onde ele demonstrava profundo receio de represálias, mencionando inclusive temor por sua integridade física, por sua vida e a vida de sua família, diante do que sabia e de quem sabia. Mas o que pode ser tão importante assim do que ele sabe, que pode colocar em risco a vida dele e da família dele? Mas o pedido de confidencialidade se apoia no argumento de que a divulgação do conteúdo comprometeria a segurança institucional não apenas de agentes públicos, mas também de seus familiares. Uou! Então deve ter coisa muito pesada aí. A investigação em questão envolve dados extremamente sensíveis, com informações sobre milhares de pessoas, entre elas autoridades, representantes internacionais e figuras próximas aos centros decisórios do país. Esse ex-assessor, ou vamos chamar de ex-servidor, foi formalmente acusado de repassar informações internas sigilosas para a imprensa, que em determinado momento revelou detalhes sobre a rotina da alta cúpula do judiciário. Segundo os documentos vazados, haveria evidências de que decisões judiciais já vinham pré-definidas, cabendo aos assessores apenas construir justificativas formais para sustentar tais medidas, construir narrativas. Um dos trechos mais controversos mostra orientações internas para rotular certos veículos de imprensa de forma estratégica, a fim de embasar sanções e medidas jurídicas. As instruções incluíam, por exemplo, o uso de criatividade para sustentar classificações negativas de publicações que faziam cobertura crítica de temas institucionais. Use a sua criatividade. Lembra disso? Com a escalada das revelações, parlamentares passaram a exigir o depoimento desse ex-integrante da Justiça Eleitoral no Congresso Nacional, buscando agora esclarecer o que realmente ocorria nos bastidores do órgão. A pressão cresceu demais entre setores políticos que há tempos denunciam o uso instrumental das estruturas do Estado para influenciar o debate público e controlar narrativas. O caso lança luz sobre um embate ainda maior, o equilíbrio entre transparência, segurança institucional e o limite da atuação dos que operam nos bastidores do poder. A tentativa de manter tudo longe dos olhos da opinião pública só aumenta a desconfiança e alimenta ainda mais a percepção de que há mais para ser revelado do que apenas mensagens privadas. A forma como o governo federal e setores do legislativo têm lidado com a proposta de anistia aos envolvidos nos eventos de janeiro de 2023 escancara não apenas uma fragilidade institucional, mas também uma falta de compromisso político com a transparência e a coerência democrática.
Em vez de assumir uma postura pública firme contra a proposta, a estratégia adotada agora tem sido a de contornar o debate, atuando nos bastidores para travar o andamento do projeto. Essa escolha revela um receio de encarar o tema de forma direta, optando por atalhos políticos e por uma dependência de acordos de conveniência, o que enfraquece a autoridade moral do governo e afasta de setores que esperavam uma defesa mais clara da responsabilização. Alfredo Bessoff. É realmente uma situação meio complicada, né? Ou seja, se esse assessor tem medo das informações que podem sair de sua boca, é sinal de que tem muita coisa pesada ainda pela frente, né? Olha, Paulo, eu creio que o tapete ele está totalmente saturado. Não tem mais como empurrar mais nada para debaixo do tapete. Nós estamos vivendo aquele momento de saturação, aquele momento no qual não há mais alternativa, não existe mais um caminho. E eu tenho muito medo desse momento. Vou dizer bem sincero para vocês. Eu vou ser com toda a sinceridade, eu tenho medo desse momento que nós estamos nos aproximando. Porque nós não notamos uma polar, Paulo, de abrandar o conflito. Parece que existem alguns atores que sentem um imenso prazer em irem recrudescendo, apertando o pescoço. Até onde eles vão chegar? Haja criatividade, haja conivência e cumplicidade dos meios de comunicação. Até quando os meios de comunicação continuarão se prestando a esse papel de desinformar? Será que os nossos coleguinhas da velha mídia não podem olhar para o que aconteceu na Nicarágua? São 340 jornalistas expulsos do país. Será que eles não podem olhar para o que está acontecendo na Alemanha, que talvez hoje seja o país europeu com o sistema mais assustador de perseguição à liberdade de imprensa, ao ponto, Paulo, de um camponês lá do interior aposentado da Alemanha chamou o ex-ministro da Economia do Partido Verde, chamou ele, o Habeck, de imbecil. Daqui um pouco chegou na casa dele, Paulo, uma força policial para prendê-lo lá no interior da Alemanha. Ou então o outro jornalista que fez uma piadinha com a Nancy Faeser, que era a ministra do interior, e que foi condenado. Em compensação, um assassino migrante não recebeu uma pena de 2 anos de prisão com suspensão da execução da pena. Paulo, eu tenho muito receio de qual será o próximo passo. Eu penso que é por isso que eu defendo tanto a pacificação do país através de um processo de anistia. Nós precisamos pacificar o país. Nós não podemos continuar vivendo esse momento de excepcionalidades e de truculência. A nossa sociedade precisa ter de novo o direito a ser feliz, a buscar sua felicidade, a buscar seu emprego, a buscar sua vida. Essa situação envolvendo esse julgamento, Paulo, essa situação envolvendo esse assessor, essas situações absurdas de confiscar celulares. Espera aí, advogado, quando vai para uma defesa, ele tem no celular basicamente anotado ali o que ele precisa enfatizar, o nome de uma lei, o número de uma decisão. Até onde nós poderemos ir? Eu começo a pensar muito, Paulo, que talvez o próprio sistema precisa se redimensionar e entender que nessa toada, nessa caminhada,
o próprio sistema vai buscar o seu esgarçamento, como um processo de ruptura total. Eu tenho medo dessa predisposição ao enfrentamento que eu vejo sendo aplicada como rotina e como norma. E teve mais uma coisinha aí, né? A interpelação das testemunhas só de acusação, né? De defesa que tem que se virar. Agora, você já imaginou os advogados de defesa vão ter que virar vanzeiros, né? Motoristas de van saindo, correndo atrás aí das testemunhas e pedindo. Elas tinham que ser interpeladas também. Mas não ficou aí e isso acaba prejudicando todo o sistema de defesa, né, dos envolvidos. É muito esquisito isso. Agora, olha só. Nos últimos 2 anos, o Poder Central passou a utilizar de forma inédita um atalho institucional para governar. Em vez de negociar com o Congresso Nacional, que é de direito, tem recorrido com frequência à instância máxima do Judiciário para destravar pautas emperradas. O Executivo tem feito isso. E muito. A estratégia é clara. Quando falta articulação política, entra em cena a judicialização. Ou seja, quando os caras não têm mais argumento, correm para o tribunal. Vamos lá, vamos decidir que está todo mundo com a gente arrepia. Desde o início da atual gestão, o número de ações ajuizadas diretamente por meio da equipe jurídica da presidência já ultrapassou o volume somado de todos os mandatos anteriores desde 2003. Só para você ter uma ideia. Só nos últimos meses, mais de 19 ações diretas foram protocoladas com o objetivo de interferir em legislações estaduais, reverter decisões do Legislativo e contornar impasses federativos. Entre os alvos dessas ofensivas estão leis regionais que flexibilizam regras sobre armamentos, além da prorrogação de benefícios fiscais aprovada sem o aval do Executivo. Na prática, o Judiciário se transformou em uma espécie de canal alternativo para implementar políticas que enfrentam resistências no Congresso Nacional ou entre governadores. Nos bastidores, ministros do mais alto tribunal têm assumido esse novo papel com desenvoltura, mas essa aproximação cada vez mais direta entre os poderes levanta um alerta institucional. Onde termina a função de julgar e onde começa a de governar? Para especialistas, o que está em curso é um desvio do desenho constitucional. A separação entre executivo, legislativo e judiciário, base do regime republicano, se dilui quando um dos poderes começa a agir como extensão operacional do outro. E o reflexo mais imediato disso é o enfraquecimento da democracia representativa. Afinal, se as decisões políticas deixam de ser debatidas entre representantes eleitos e passam a ser tomadas por meio de decisões judiciais, o povo perde sua voz nesse processo. Para que serve o povo? Não tem mais sentido algum. É ou não é? O cenário atual expõe uma realidade desconfortável. Um governo que não consegue sustentar maioria e um judiciário cada vez mais disposto a preencher esse vácuo, seja por convicção institucional ou por conveniência política. E o resultado é um modelo de governabilidade que parece eficiente no curto prazo, mas que, na verdade, cobra um preço muito alto no equilíbrio dos poderes. Por acaso, isso é governabilidade ou um sistema de uma democracia em pane? Vamos saber, ouvindo a opinião de nosso comentarista, professor Alfredo Bessoff. O que você achou dessa colocação, Alfredo? Democracia subjúdice. Democracia subjúdice. Na verdade, esse processo ele já vem, Paulo, desde o primeiro governo do Lula. O governo do Lula, ele preferiu ter uma relação promíscua com o Congresso Nacional, permitindo que o STF atuasse no papel de legislador. Esse é um grande detalhe, e aí nós temos que entender que a culpa ou a responsabilidade é do STF, mas a culpa é do Senado, que não se posiciona, a culpa é
de uma Câmara dos Deputados que não se posiciona. Esse é o detalhe. Já faz 6 anos que foi aprovada pelo Senado a questão do fim do foro privilegiado, fim da prisão, a volta da prisão em segunda instância. Está parado lá na Câmara dos Deputados. Porque esse jogo interessou durante muito tempo aos congressistas. Observe bem, Paulo, os congressistas não estão incomodados com esse estágio da judicialização política. Quanto menos eles precisarem trabalhar, melhor. Então eles estão deixando que o STF, que a Justiça, eles estão permitindo que as instâncias judiciárias assumam o poder político. Mas isso convém totalmente também aos parlamentares, porque dessa forma, Paulo, eles não precisam se preocupar em trabalhar. Trabalhar cansa, Paulo, certo? Trabalhar implica em comprometimentos. Então, eles continuam fazendo suas negociatas, enquanto isso as decisões são cotidianas. Você nota manifestação de uma maioria fisiológica contra a usurpação de funções? Não. É muito cômodo, é muito seguro, é muito tranquilo. E aí nós ficamos nesse estágio verdadeiramente assustador. Temo muito pela manutenção desse estágio e o aprofundamento desse desvio de atribuições muito e continuadamente em nosso país. E olha só agora, Alfredo, que situação o Brasil se meteu. O presidente da Venezuela é uma pedra no sapato de qualquer um, e não há quem diga o contrário. Ele está obcecado novamente em invadir a Guiana, mesmo sendo advertido pelos americanos que isso não será tolerado. Mas e daí? Nicolás Maduro começou uma nova ofensiva com esse objetivo que tem despertado um pavor imenso no Comando Militar do Planalto em Brasília. Em resposta ao risco de conflito envolvendo a disputa territorial de Essequibo, o governo brasileiro decidiu reforçar a fronteira com a Venezuela e enviou 8.000 militares para a região norte, e a medida visa evitar qualquer tentativa de incursão venezuelana ao território brasileiro por parte do regime de Nicolás Maduro, que insiste em reivindicar a região pertencente à Guiana. A movimentação acontece no contexto da escalada retórica de Caracas, que continua pressionando militarmente pelo controle de Essequibo, área rica em recursos naturais, petróleo e outros minerais, e alvo de disputa internacional. O reforço brasileiro busca blindar a soberania nacional, especialmente em pontos estratégicos da fronteira nos estados de Roraima e Amazonas. Mas, além das tropas, há deslocamento de equipamentos, como aeronaves de monitoramento e suporte logístico para garantir uma reação rápida a qualquer ameaça territorial se vier a acontecer. A prioridade é proteger a integridade do território brasileiro a todo custo e garantir que o conflito entre Venezuela e Guiana não respingue no Brasil, foi o que afirmou uma fonte ligada ao alto comando militar. Enquanto isso, a diplomacia brasileira mantém diálogo com organismos internacionais e acompanha com cautela, muita cautela, os desdobramentos desta crise. O temor é que Maduro, diante do isolamento e da instabilidade econômica interna, use a tensão como cortina de fumaça para fortalecer a posição política dele. Alfredo, será que Maduro está com bravata ou ele tem verdadeiramente uma carta na manga para passar pelo Brasil? Bom, eu não sei se ele tem carta na manga para passar pelo Brasil, mas que é uma cortina de fumaça na luta interna, porque com as ações do governo Trump, o governo do Maduro está ficando totalmente sem dinheiro. Cortou a fonte de financiamento. Mas esse equívoco tem uma situação engraçada. Você sabia que a Maria Corina Machado, ela é a favor da invasão de Essequibo pela Venezuela? São situações assim, que eu queria que as pessoas entendessem, porque muitas vezes a gente está vendo uma disputa, mas
Os venezuelanos, mesmo os de direita que eu conheço, Paulo, são a favor da invasão do Essequibo. Olha que situação complexa. Mas, vindo nesse caso aqui, eu penso que o rapazinho lá, ele vai testar para ver até onde vai a conivência e a cumplicidade do governo brasileiro. Ele vai tentar, ele tentou uma vez, não deu nada, mas deu repercussão na mídia, agora já é outra postura. Então nós vamos esperar, Paulo, para ver o que isso vai dar. Na verdade, o Maduro precisa de um circo. E o Brasil, nesse circo, passa a cumprir apenas o papel de um palhaço a mais no picadeiro. Porque, sabe, o Brasil não é levado a sério. Paulo, vamos ser francos, eu vou mudar um pouquinho o assunto aqui, mas teve uma reportagem hoje na Infobae. Líderes mundiais se preparam para ir para Roma. Falava de todo mundo. O Lula não aparece, não forma placê. Então, observe, o Maduro, se ele quiser invadir o Brasil, ele vai. O exército venezuelano, usando equipamentos de outros países, do Irã, da China, da Rússia, é muito mais qualificado e melhor de armamento do que o exército brasileiro. Eu penso que, como força de dissuasão, o nosso exército parou de ter essa função. E o Brasil virou meio assim a casa da mãe Joana. Temo muito pelo que pode acontecer. Lamento pelas vidas, eventualmente, que possam ser perdidas, mas o Maduro não vai parar, tá, Paulo? Enquanto não baixar aí a tropa do trator, do loirão, não vai ter jeito de parar, não. Vamos para frente, né? A gente ainda tem muita coisa aqui para falar, mas o motivo, ainda com relação a esse assunto, o motivo maior para o Brasil estar desesperado é o seguinte, Alfredo. Artigo 85 da Constituição Federal de 1988, que define os crimes de responsabilidade do presidente da República, ou seja, atos que atentem contra a Constituição e que podem levar ao impeachment. Inciso 2 do artigo 85 aponta como crime de responsabilidade o ato contra a existência da União, ou seja, o que inclui envolver o país em conflitos armados sem autorização legal. Lei 1079 de 50, artigo 7º, item 5, complementa o artigo constitucional e detalha o seguinte: cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo o Brasil ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Isso é motivo claro para impeachment. Essa é a verdadeira razão para os militares do Planalto estarem desesperados com a ação de Nicolás Maduro, porque se ele adentra um metrinho que seja com os seus urutus, os seus canhões, seus soldados, o Brasil pode ser interpretado como conivente e parceiro nessa disputa pelo território de Essequibo, e isso dá imediatamente um impeachment do presidente da República. Então, realmente, é um fator bem interessante. Eu vou adiantar mais um pouquinho, Alfredo, depois a gente comenta isso se você quiser. Porque escute mais esta. Um novo documento técnico do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, acendeu um sinal vermelho sobre a condução da política econômica atual. A auditoria conduzida por um dos principais órgãos de fiscalização da União aponta que o governo federal tem utilizado mecanismos paralelos ao orçamento oficial para financiar políticas públicas, prática que, segundo os auditores, compromete a transparência, controle legislativo e a sustentabilidade fiscal do país. O relatório, que será discutido publicamente já nos próximos dias, revela uso recorrente de fundos privados e entidades como ferramentas de bypass contábil, além de concessão de crédito com recursos públicos sem controle adequado e retenção indevida de receitas que deveriam ser recolhidas à conta única do Tesouro Nacional.
Ou seja, a análise dos técnicos é direta. Essas ações violam os princípios constitucionais de legalidade e responsabilidade. O governo é mestre em aparecer com suspeitas de irregularidades. Isso é parte do DNA dos que estão no comando. Sempre foi assim. Não adianta ficar surpreso. Mas agora parece que piorou de vez. E o alerta vai além do plano jurídico. Os auditores do TCU apontam impactos econômicos imediatos, risco fiscal crescente, pressão sobre a política monetária, elevação dos juros, desvalorização cambial, alta inflacionária e fuga de capitais. Tá bom? Em outras palavras, a política econômica estaria sendo tensionada por decisões que buscam contornar o debate político e institucional, mas que geram sérios efeitos colaterais. Embora uma boa parte das medidas tenha passado pelo crivo formal do Congresso, o órgão de controle reforça que legalidade formal não equivale à prudência econômica. Viu aí? Ao priorizar o gasto sem considerar os efeitos sobre a estabilidade macroeconômica, o atual modelo pode estar minando a própria capacidade do país de reagir a futuras crises. Até o momento, o governo não se manifestou publicamente sobre as conclusões. Já nos bastidores, o relatório provocou movimentações na equipe econômica e aumentou o mal-estar entre técnicos e formuladores de política. A expectativa é de que o conteúdo reacenda o debate sobre práticas orçamentárias questionáveis e leve a comparação com estratégias passadas que resultaram em crises institucionais. Para um governo que tenta construir uma imagem de compromisso com responsabilidade e previsibilidade fiscal, a denúncia de manobras fora do orçamento representa um sério revés. O risco agora não é só econômico, é político e institucional. Alfredo Bessoff, só para a gente terminar, é difícil e desagradável a gente ter de estar aqui falando de novo sobre essas suspeitas de irregularidades. Mais uma vez, não é? Mas também é incrível como essas coisas acontecem no governo. E parece mesmo que os caras não estão mais nem aí para nada, não estão mais preocupados em esconder do público. Isso seria porque acham que estão com as costas quentes com o judiciário? Com certeza. A certeza da impunidade, Paulo, toda vez que você tiver a plena convicção da sua impunidade, você fica cada vez mais, digamos, arrogante no seu embate e nas suas ações. Olha, se eu não tenho mais medo dos relatórios do TCU, se eu não tenho mais problemas com a Polícia Federal, se eu não tenho mais problemas com o Ministério Público, eu vou me preocupar com o quê? Eu vou chutar o pau da barraca. E é o que o governo está fazendo. Paulo, o governo está simplesmente se lixando. Eu, inclusive, queria colocar aqui para as pessoas um resultado, que é um resultado muito interessante, Paulo, que eu acho que nós, enquanto situação, temos que nos preocupar. O que você acha das novas previsões de crescimento, por exemplo, que o FMI estabeleceu para a Argentina? Nós estamos levando goleada da Argentina. O FMI está calculando um crescimento da Argentina para 2005 de 5,5%. Enquanto que o boletim Focus, divulgado ontem, colocou o crescimento do Brasil em 2% do PIB. Ou seja, nós estamos levando lavada. E não é só lavada econômica, são lavadas institucionais. Paulo, o mundo todo fala hoje do milagre, da recuperação argentina. E ao mesmo tempo, nós brasileiros, a única coisa que nós temos é essa sucessão de más notícias, a confirmação dos piores cenários, a reiteração de fatos que já aconteceram no passado. Essas ações destrambelhadas, essas ações irresponsáveis, essas ações com a certeza da não punição. Preste bem atenção no que vai acontecer, Paulo. O cenário é o pior possível para o nosso país.
Nós não temos mais. Nós estamos invejando, Paulo, o Paraguai, o que é uma coisa séria. Nós estamos invejando os argentinos. Está aí os dados, o FMI está dizendo 5,5% de crescimento da economia argentina em 2025. O Brasil está apontando para 2%, segundo o boletim da Focus dessa semana. Ou seja, nós estamos sendo atropelados, humilhados. Os nossos gestores, Paulo, não prestam atenção mais, não tem mais nenhum compromisso com responsabilidade fiscal, não tem mais nenhum compromisso com base ética, não tem mais nenhum compromisso com nenhum parâmetro de normalidade. Os indicadores da nossa economia, Paulo, são os piores possíveis. Os piores possíveis. E vou dizer uma coisa para vocês, inclusive nesse último boletim do Focus, cabe lembrar que eles também subiram a perspectiva para esse ano, esse é o boletim dessa semana que eu estou falando, Paulo, da inflação de 5,65 para claramente uma inflação. Para quanto? Não, eles estão subindo para 5,75. Tá. Mas isso ainda vai ter ajuste, né, Paulo? Então, veja bem, nós estamos parados e perdidos no tempo. Infelizmente, vai demorar mais tempo para virarmos o país do futuro. Vai demorar mais tempo para o futuro chegar. E você quer... Agora já acabou com o programa, né? Mas eu vou só encerrar com isso aqui. Você quer uma previsão, Alfredo? Previsãozinha legal? Quero. Agora para frente, nós vamos ver as empresas que se dizem institutos de pesquisa apontando o crescimento da popularidade e aceitação do governo. Quer apostar? Eu não, porque esse é meu ponto de vista. Apesar de que, eu quero só deixar uma questão aqui, a mais recente pesquisa colocou numa situação muito delicada. E o Lula perde para o Bolsonaro e empata com a Michelle. Olha a situação. Não, mas olha só como é que é estranho. Não, mas isso aí, essas empresas, de novo, que se dizem institutos de pesquisa, estatísticos, né? Institutos, né, se lembra sempre alguma coisa assim, né, mais séria, institucionalizada, né? Só que são empresas privadas. E logo agora nós vamos começar a ver um crescimento nesse finalzinho, conforme for chegando o período eleitoral, né, a aceitação, a popularidade vai sumindo. Porque quando vier, né, o pleito mesmo, aí o resultado pode ser surpreendente. Mas, Alfredo, chegamos ao final aqui desse nosso bate-papo. Você é muito legal, ficou muito bom isso aí, ficou bonito, hein, cara? Esse verde com laranja aí, você tá parecendo aí o Leprechaun, né, do irlandês, né? Aquele bonequinho que anda lá com, né, irlandês, que ele se veste assim, né, de verde e laranja, né? Muito legal. Não sabia dessa aí, não. Mas vamos lá, Paulo, é sempre um motivo de gratidão, satisfação e muita alegria. E eu vou passar um spoiler. Eu quero você, caríssimo net espectador, amanhã ao meio-dia, ao vivo aqui. Amanhã é ao vivo. Ao vivo e a cores. Tá? Então eu espero vocês, nossos net espectadores, amanhã ao meio-dia no Mundial Telenotícias, junto com o mestre Paulo Etmar. Obrigado, Alfredo. Até amanhã, então. Tchau. Legal, você viu o recado? Amanhã, então, ao meio-dia, temos aí, hein? O Alfredo, e eu acho que vamos ter também uma outra pessoa participando conosco, que vai ser bem legal. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Esperamos que você tenha gostado, que você apoie os nossos apoiadores, que você se inscreva no nosso canal, dê o like e lute conosco para que a plataforma não nos cale, não reduza a distribuição de nosso conteúdo. Porque é sacanagem, isso é ilegal. Mas vamos em frente. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até amanhã ao meio-dia. Tchau.